Glória a Deus. Amém? Muito bem, irmãos. Eu tenho um comentário para fazer hoje à noite, antes do nosso treinamento de hoje, que é um comentário que eu acho que é importante ser feito e que eu quero que fique registrado, vai ser postado no YouTube, para realmente ficar registrado lá, para que no futuro, lá na frente, quando a gente lembrar disso, dizer, não, está lá registrado, isso já foi dito uma vez. O que eu comecei a observar nos últimos dias que está acontecendo com várias pessoas, e não é apenas nas pessoas do mundo. Estou vendo isso acontecer também em meio aos crentes. Estou vendo isso nos comentários das redes sociais e também conversando com algumas pessoas, também ouvi esse comentário. Alguns dizendo assim, porque vai vir uma crise aí, olha como é que está subindo as coisas, subiu o arroz, subiu o azeite, subiu o petróleo agora, né? Combustível, né? Em primeiro lugar, o arroz e o azeite é consequência da pandemia e é consequência da seca. Isso já era esperado. Quando deu seca, né? Comprometeu o plantio de arroz, comprometeu soja. Como o dólar está um pouco alto, né? Muitas das coisas que se produz no Brasil, eles preferem mandar para fora porque vão ter mais rentabilidade. Então, automaticamente, no mercado interno as coisas sobem, certo? Mas está subindo tudo, porque está faltando coisa, está subindo. Também é um fenômeno normal, né? As empresas tiveram que reduzir os funcionários no período da pandemia, trabalhar com 25%, com 30%, com 50% da sua capacidade. É lógico que a produção vai diminuir. Tendo menos oferta no mercado, automaticamente o preço também aumenta um pouco, certo? Mas o que está acontecendo? Alguns dizendo assim, olha, vamos viver um tempo difícil, vai ter uma crise aí, final do ano, dezembro, esse ano vai ser terrível, começo do ano que vem, então nem se fala. E agora se implantou na vida das pessoas uma ideia, não sei de onde surgiu isso, que está vindo uma segunda pandemia, que vai ser pior do que essa primeira. Então eu quero deixar registrar o que eu penso a respeito disso. 2020 foi o ano da nossa aprovação. Foi o ano em que, falando especificamente para crente, foi o ano dos crentes serem provados na sua fé. Se realmente tinham uma vida com Deus, se realmente confiam e acreditam em Deus. Claro que isso valeu para o mundo todo, né? Para o crente e para o não crente. Mas especificamente para o crente, foi um tempo de provação. E assim como aconteceu com Jó, a provação de Jó terminou. E quando terminou, aqueles que foram aprovados, que nem Jó foi aprovado, serão o quê? Abençoados por Deus. Certo? Pastor, mas a palavra de Deus diz que viriam pragas e pestes e pandemias. É verdade. A palavra diz, Apocalipse fala, os livros proféticos também falam, que viriam muitas coisas na face da terra. É verdade. A pandemia é uma delas. Certo? Só que o Senhor Jesus disse assim, no mundo tereis aflição. Tereis aflição. Mas tende bom ânimo. Quer dizer, não fique desanimado. Esteja sempre animado. Por quê? Porque essas coisas nunca mais vão acontecer? Não. Porque assim como eu venci o mundo, disse Jesus, vocês também vão vencer. Então eu quero deixar uma palavra aqui. Talvez até final do ano nós tenhamos que tomar ainda muitos cuidados. Mas 2021 vai ser um ano diferente. E especificamente para o Brasil, 2021 vai ser um ano de muita prosperidade no Brasil. As empresas vão crescer, vai sobrar emprego, economicamente o nosso país vai disparar. Vai ser assim um ano de muita vitória no Brasil em 2021. Amém? Então, eu quero deixar essa palavra de ânimo para você. Se alguém falar, se você vê na rede social, se alguém comentar com você, diga e falar assim, porque 2021 pode ser um ano difícil. Diga, não vai ser, em nome de Jesus. Vai ser um ano muito abençoado. E faça o que nem eu estou fazendo. Eu estou motivado, empolgado para o ano 2021. Porque eu tenho certeza que vai ser um ano de muita vitória e muita bênção em nome de Jesus. Amém? Faço questão de deixar registrado, para que depois lá a gente possa lembrar disso e dizer, o pastor falou no final, chegando perto do final de 2020,
o pastor falou que 2021 seria um ano abençoado. Então vai ser um ano abençoado, em nome de Jesus. Amém? Muito bem. Então vamos para o nosso treinamento de hoje. Ok? Já está ali, pode ir para penúltimo slide lá sobre a palavra. Foi onde nós falamos semana passada, nós falamos dos anjos, né? Falamos dos anjos, tá? Então hoje nós vamos falar do último canal que eu quero falar a respeito dos canais em que Deus manifesta as suas promessas na nossa vida. Então eu vou falar do último canal e também quero fazer a parte conclusiva do nosso treinamento, encerrando esse tema a respeito da promessa. Amém? A letrinha às vezes é meio miúda, se você não consegue enxergar tão longe, vai abrindo a palavra de Deus e vai acompanhando. É até bom para treinar, né? Para ter mais habilidade. Hebreus capítulo 4, versículo de número 12. Amém? Irmãos, olha só, quando você vai abrindo aí. Todos os canais usados por Deus para falar com o ser humano, nós estamos falando de promessa, né? Mas o canal que Deus usa pode ser para dar uma promessa, pode ser para divertir, pode ser para exortar, não importa o que seja. Mas o nosso caso aqui é promessa, né? Todos os canais que Deus usa para falar conosco, todos eles necessitam de uma confirmação. Todos eles têm que passar pelo crivo da palavra de Deus. Sendo assim, a palavra de Deus é o único canal que Deus usa para nos dar uma promessa, que ela não necessita passar por nenhum crivo. Ela por si própria já se avaliza, certo? Então, no meu ponto de vista, na minha ótica, como pastor, a promessa que vem da palavra de Deus é a mais confiável, seja para iniciar uma promessa, ou seja para esclarecer, para ampliar o entendimento de uma promessa. Então veja bem, olha só. Eu disse num certo momento do treinamento que a promessa de Deus, quando ela é lançada por Deus em nossa direção, independente do canal, eu fiz uma comparação igual a um iceberg. O iceberg é um grande bloco de gelo que fica flutuando no mar, no oceano. Só que quando o navio está se aproximando do iceberg, a parte que é enxergada pelos tripulantes do navio corresponde apenas a 10% do tamanho exato do iceberg. Quer dizer que 90% do iceberg está submerso, está dentro da água. Ninguém enxerga. Você enxerga só os 10%. Ok? Para enxergar o tamanho real do iceberg, só tem um jeito. Se você mergulhar no oceano para poder enxergar o tamanho do iceberg. A promessa de Deus, quando ela é lançada em nossa direção, independente do canal que Deus usa, quando ela é lançada, no primeiro momento ela chega até nós igual um iceberg, só 10%. A gente só contempla, só enxerga e só entende 10% dela. Agora, se eu quero, presta bem atenção, se eu quero enxergar o tamanho dela, só tem um jeito. Se eu mergulhar em Deus, para contemplar o real tamanho dessa promessa. É por isso que a Bíblia diz, quando você entregou a tua vida para Jesus, nós te ensinamos que você precisaria ser batizado. E o batismo cristão, ensinado pelo Senhor Jesus e também por João Batista, e depois pelos apóstolos, é o batismo da imersão. Então veja bem, e o batismo do Espírito Santo também, certo? Mas vamos falar primeiro do batismo da aceitação de Jesus. O que o batismo, o que ele representa para mim? Representa que eu aceitei Jesus, então simbolicamente eu quero mergulhar nele, quero me aprofundar nele, eu quero imergir em Deus através do batismo.
Aí Jesus, ele ensina assim, ó. Ele diz assim, ó, após mim vem outro Consolador, e ele vos batizará com o Espírito Santo. Aí Jesus fala então do batismo com o Espírito Santo. Então o que é batismo, irmão? O batismo é imersão. Então muita gente tem uma concepção errada sobre o batismo com o Espírito Santo. A pessoa ela veio na igreja, ninguém entrega a vida para Jesus do nada. A pessoa entrega a vida para Jesus porque algo tocou na vida dela. Esse algo que tocou na vida dela é o primeiro contato de Deus, um contato real, um contato verdadeiro, um contato mais forte, que talvez a pessoa ainda não tenha sentido, a ponto que algumas vezes acaba sendo até um contato físico, a pessoa sente no corpo. É o primeiro contato de Deus com essa pessoa. Então a pessoa, ela sente algo diferente, ela começa a sentir Deus dentro da vida dela. Então o Senhor leva essa pessoa a tomar uma decisão. E aí é livre-arbítrio. É a pessoa que decide aceitar Jesus. Então quando a pessoa aceita Jesus na vida dela como Salvador, o Salvador e a salvação entra dentro dela. E aonde Jesus entra, o Espírito Santo entra junto. Após isso, o próximo passo ensinado é a pessoa buscar o batismo com o Espírito Santo. E é nesse ponto aqui, eu acho que acho que é falha nossa não ensinar. É falha nossa, às vezes não ensinar errado. Porque a pessoa ela fica assim, ó. Ai Deus, eu queria tanto ser batizado com o Espírito Santo. Tem gente que fica até esperando do céu vir uma bola de fogo, uma ação. O batismo com o Espírito Santo não é uma ação exterior que vem sobre a tua vida. É o contrário. Jesus disse que se nós crêssemos, do nosso interior fluiriam rios de água viva. Então, você aceitou Jesus, o Espírito Santo está dentro de você. O que é o batismo do Espírito Santo? É você mergulhar nele. É você mergulhar, é você se aprofundar nele. É você se lançar totalmente em Deus. Para que aquela coisinha que você sentiu no começo, que foi um pequeno toque de Deus, ela se transforme em algo maior, a ponto de tomar conta da tua vida. É a partir desse momento, o batismo com o Espírito Santo, que você mergulhou em Deus totalmente. Então é algo do interior para fora, não é o contrário. É a partir desse momento que você começa então a buscar os dons espirituais. Por quê? Porque daí você está totalmente tomado pelo poder do Espírito Santo. Agora o Espírito Santo pode te dar dons, porque ele vai poder te usar através dos dons espirituais. Ok? Então presta atenção. Pastor, como é que eu faço para mergulhar então no Espírito Santo? Para mergulhar em Deus? Eu estou orando, estou buscando. Como é que estou fazendo? Isso encaixa exatamente no que nós ensinamos lá no primeiro dia da nossa ministração sobre promessa. O que foi dito? Que sempre, quando Deus dá uma pitadinha de promessa, Ele fica guardando o quê? O nosso comprometimento. O nosso comprometimento. Então, se você sentir um toque de Deus na tua vida, certo? Sentir um toque de Deus na tua vida, e você deu um passo adiante, dê um passinho de cada vez, tá, irmão? Não dê um passo largo, não. Dê um passinho de cada vez. Mas continue dando os passinhos. Que o grande problema de muita gente é isso. Dá um passinho, dá um passinho, dá um passinho. Aí daqui a pouco, aí dá mais um passinho. É assim que muita gente cai na graça. Desvia. O que você tem que fazer, irmão? O que você tem que fazer? Jesus deu tudo na Bíblia, você pegar Gênesis, Apocalipse, um texto vai ligando com o outro, e tudo vai chegar no final, o objetivo de Deus, tudo. Olha o que Jesus disse. O que Jesus disse? Disse assim, ó. Jesus falou de uma forma de alegoria. Mas quando ele estava falando sobre isso, ele estava falando exatamente sobre o crescimento espiritual dos crentes. Ele disse assim, ó. Aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica. Esse é o ponto-chave. A pessoa que faz isso, o que acontece na vida dela?
ela está edificando a sua casa. Que casa é essa? A espiritual. Está edificando na rocha. O grande problema, sabe o que é? Que lá no comecinho você sentiu o toque de Deus na tua vida. Você se maravilhou. Aí você começou a ser ensinado, né? Porque vir no culto é ser ensinado, vir no trilho é ser ensinado, ir na célula é ser ensinado. Aí você começou a experimentar isso, deu aquele toquezinho, né? Começou a aprender, não, tem que ir na igreja, não, tem que aceitar Jesus, não, tem que me batizar, né? Eu tenho que orar, aí eu tenho que jejuar. E aí algumas coisinhas você vai praticando. E aí você vai mergulhando em Deus, mergulhando em Deus. E aí você vai conhecendo a promessa que está lá embaixo. Só que o grande problema para algumas pessoas é que assim, ó, elas vão até um certo momento. Quando começa, elas vão até o momento que é superficial. Elas vão. Até o momento que é superficial, elas vão. Eu vou dar um exemplo aqui bem estranho, para você entender. Quem conhece porco-espinho aqui? Conhece porco-espinho? Tá. Quando alguém, por um acidente, cai em cima do porco-espinho, é ferido por um porco-espinho, e vários espinhos do porco-espinho tomam o corpo da pessoa, alguns estão só na pele, mas alguns estão mais profundos. Aí aqueles que estão mais superficial só na pele, vai lá e tira. Agora, o espinho do porco-espinho, ele é igual ao anzol. Ele vai, só que ele tem uma escaminha. E aí para voltar dói. Aí na hora de tirar aquele espinho que está mais profundo, aí dói. Então algumas pessoas, o que acontece? Elas começaram a experimentar. Através do comprometimento dela, elas ouviram a palavra de Deus e começaram a praticar. Mas por quê? Porque eram coisas superficiais. Mas aí quando chega em algo um pouquinho mais profundo, começa a doer. Alguns dizem não. Nesse espinho eu não vou mexer. Nesse espinho eu não vou mexer. Eu vou dar alguns exemplos para você entender. A pessoa veio para a igreja, aprendeu que tem que orar. É uma espinha superficial. Ela tira esse espinho, porque ela ora. Ela aprende que tem que jejuar. Opa, já é um espinho um pouquinho mais além da pele, mas ela consegue. Ela aprende a vir na igreja, ela aprende a ler a Bíblia, mas daqui a pouco ela começa a se deparar com algumas coisas. Aí nós ensinamos, dizendo assim, olha, irmão, você quer obedecer a Deus de verdade, cumprir a palavra de Deus, você tem que botar em ordem toda a tua casa. Você não pode mentir, você não pode ser mal pagador, você tem que dar bom testemunho, você não pode ter uma vida de fornicação, de adultério, de homossexualismo, você não pode ter uma vida de bebedice, e aí vai indo. Você tem que casar. Aí para alguns é um espinho mais profundo. E aí o que elas fazem? Elas dizem assim, nesse eu não vou mexer. E aí a desculpa qual é? Nem tudo eu concordo, nem tudo é bem assim, eu penso de forma diferente, e aí por diante vai. Quer ver então se a gente falar no dízimo? Tem gente que vai bem até chegar na parte financeira. Chegou no dízimo, a pessoa, ela para. O que acontece com essas pessoas quando elas param em certo momento do ensinamento? Ou será que nós ensinamos só uma parte é verdade e outra parte nós ensinamos é mentira? Será que o que nós pegamos da palavra de Deus, ensinamos na igreja, e Jesus disse, aquele que ouve e pratica, é semelhante àquele que colocar sobre a rocha, será que o que nós ensinamos é só parcial, que a gente tem que obedecer? Não, irmãos. Não é parcial. É total. Então, quando eu paro de me comprometer com Deus, corrigindo a minha vida, eu estou mergulhando. Eu estou mergulhando em Deus. Aí serve, então, os dons espirituais, serve como batismo do Espírito Santo e serve para conhecer a verdadeira promessa. Resumindo, irmãos, tem gente que conhece só a parte superficial da sua promessa.
não conhece a parte mais profunda da promessa. Só vai conhecer o dia que se aprofundar nela, através do seu comprometimento. Amém? Muito bem. Vamos lá então. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. Irmãos, olha só, deixa eu parar aqui nessa frase primeiro. Toda literatura tem um papel importante na sociedade. Toda literatura tem um papel importante. Não importa a literatura que seja, tá? Bom, vou dar um exemplo. A literatura, por exemplo, romance, né? Claro que hoje eu, 50 anos de idade, né? Não sou mais um menino, mas eu gosto de romance, irmãos. Eu gosto de romance. Já li muitos livros de romance. Já assisti muitas séries de romance. Eu gosto de romance, eu gosto um pouco de aventura também, eu gosto de suspense, né? Só não gosto de terror. Terror eu tô fora. Eu sou do cara medroso que assistir filme de terror não é comigo, não. Mas romance eu sempre gostei desde de criança, assim. Pra você ter uma ideia, claro que a maioria aqui vai dizer que nem sabe o que é, né? Nunca nem viu falar. Mas talvez alguns aí que são mais perto da minha idade vão lembrar. Teve uma minissérie que passou, que foi muito famosa aqui no Brasil. Acho que passou nos anos 90, se não me engano. Pois bem, eu li o livro dessa minissérie de romantismo. Eu li quando eu tinha 16 anos de idade. Eu li em 86. E nos anos 90 houve a minissérie. Nos anos 90 ou foi em 2000, não me lembro. A minissérie em si eu não assisti, eu não podia assistir. Mas o romance eu li. Talvez alguém aqui tenha assistido. Uma minissérie chamada Pássaros Feridos. Alguém lembra? A irmã lembra, o irmão lembra, tá vendo? A irmã lá, né? Dá pra ver pelo rosto deles que eles estão mais perto de eu, aqui na idade. Né? Uma minissérie famosa, Pássaros Feridos. Eu li o livro do romance. Dessa postura assim, ó, excelente, ótimo, um excelente livro. Ok? E muito bom de ler. Emocionante. Certo? Então toda a literatura é boa. A gente lê um livro, uma literatura de romance e se emociona. Certo? A gente lê uma literatura motivacional e se motiva. Você lê lá, tem vários escritores motivacionais que tem livros, não estou falando de livro evangélico não, secular. Mas são livros, são literaturas motivacionais que você lê e você se motiva. Eles cumprem o papel deles. Só que eles estão longe de ser a palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz. Ela não apenas emociona, ela não apenas motiva a pessoa, ela dá vida. Ela é eficaz naquilo que ela está falando. Então ela é diferente. Olha só o que faz mais a palavra de Deus. Ela é penetrante. Ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes. E ela penetra até dividir a alma e o espírito. Nenhuma literatura faz isso, irmãos. Pode ser romance, pode ser policial, pode ser motivacional. Eles têm o seu papel, mas eles não conseguem fazer o que a palavra de Deus faz, que é dividir o espírito e a alma. Amém? Penetra até dividir a alma e o espírito, as juntas e as medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus, irmãos, ela consegue tratar qualquer assunto em qualquer época. Poderia ser lá 200 anos depois de Cristo, 1000 anos depois de Cristo, 1800, e agora nós estamos em 2020. Ela ainda é apta. E se Jesus não voltar até o ano 3000, ela vai continuar sendo apta do mesmo jeito. Não importa o período e não importa a época. Amém? Muito bem. Vamos lá. João 5,39. João 5,39. Quem está entendendo aí, diga amém, pelo amor de Deus. Está todo mundo tão concentrado olhando para mim hoje assim. Não sei se estão concentrados absorvendo ou se estão com medo. João 5,39 diz assim, ó. Glória a Deus. Achei. Diz assim, ó. Examinai as Escrituras.
Olha que palavra. Está dizendo assim, examina a Escritura, irmãos. Você sabe, um dos problemas sérios na vida dos crentes, irmãos, é não examinar a Escritura. Não examina, não lê. Dificuldade de ler a Bíblia, irmãos. Esse é um dos grandes problemas dos crentes. No período que eu fiz seminários, eu tinha uma pesquisa que eu fazia, que não precisava colocar um nome, já para não constranger ninguém. E eu cheguei a uma constatação triste, que 80, 90% do povo das igrejas, e olha que eu fazia seminário para líderes, não era para o povo geral, para líderes de igreja. De 80 a 90% do povo não lia a Bíblia. E agora esses dias eu estava ouvindo uma série de mensagens de um grande pregador do Brasil, e ele falou a mesma coisa. Isso eu fazia seminário há 11 anos atrás, de 10 a 11 anos atrás que eu fiz. E ele agora, pregando, a mensagem que eu ouvi foi acho que 2019, eu ouvi agora esses dias, e ele falando que a constatação que ele fez é que o crente não lê a Bíblia, não examina a palavra, ela é viva, eficaz, apta para ensinar, para discernir. Mas o crente não examina a palavra de Deus, não conhece a palavra de Deus, não tem intimidade com ela, não tira tempo para ler. Tira tempo para ler qualquer coisa, mas não para ler a Bíblia. Então a Bíblia está dizendo assim, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É a palavra de Deus, irmãos, que nos dá garantia da vida eterna e da salvação. É lendo, examinando a palavra, que você vai tendo certeza e convicção da salvação. Por isso a palavra de Deus tem que ser examinada, irmãos, tem que ser todo dia, irmão, todo dia. Todo dia você precisa ler a palavra de Deus, amém? Muito bem, deixa eu conversar um pouquinho aqui. Lucas 24, 45. Então, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. O que Jesus fez, irmãos? Ele abriu o entendimento. A partir do momento que você entregou a vida para Jesus, ele abriu o teu entendimento. É lógico que nós fomos discipulados, treinados, orientados de forma errada, por uma tradição religiosa. Não leia a Bíblia que você fica louco. A Bíblia não é para qualquer um ler, tem que ser pessoas que tenham formação teológica. Esse versículo está dizendo ao contrário, está dizendo para quem? Você que é formado em teologia, examina a Escritura. Não, está dizendo que é para nós examinar a Escritura. Deus abriu o nosso entendimento. Deus abriu o nosso entendimento para entender o que diz a palavra de Deus. Só que para isso eu tenho que ler. Se eu não ler, eu nunca vou entender, irmãos. Leia. De repente você lê aí um livro e... igual o irmão, né? Pastor, me empolguei, comecei a ler a Bíblia, mas eu li um pouco e já desanimei. Não entendi nada. Que livro tu leu, irmão? Eu li Números do Velho Testamento. Ele não vai entender nada, aquele monte de nome lá, da genealogia de Israel, lá que ele não entende. Pode ler, tem que ler, eu leio. Mas olha para o meu irmão, você não vai entender nada mesmo. Tem que saber onde o livro, agora o treinamento dos líderes, os líderes em treinamento, né? Parte do treinamento deles é ler todo dia um capítulo da Bíblia. Para examinar e para entender. Só que é lógico, eu dou os livros que eu sei que é o momento deles ler. É tudo bem direcionado para que eles possam ter entendimento, né? Amém? Amém? Esse é o canal mais confiável de uma promessa. É a palavra de Deus. Amém? Agora nós vamos para uma outra parte. Passa outra. Eu tenho que apressar aqui para poder encerrar. Como ter confirmação de uma promessa? Eu quero passar para vocês aqui duas coisas importantes. Seria três, mas eu vou frisar em duas aqui para ganhar tempo. Duas coisas importantes que vão me confirmar uma promessa. Por quê? Porque nós ouvimos durante esse treinamento aqui o seguinte: menos a palavra de Deus, os outros canais, todos eles têm que ser julgados. Não foi o que nós ouvimos? Né? Julgais as profecias, né? Discernir os espíritos, né? Para saber se é de Deus.
Quando nós falamos de anjo aqui, nós falamos que o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Então até um anjo se aparecer, a gente tem que discernir se é realmente de Deus. Então o único canal que por si próprio já está garantido é a palavra de Deus. Mas como é que eu posso fazer? Se aqui diz que tem 8.000 promessas, como é que eu posso saber que uma delas, em algum momento específico, naquele momento é para mim? Porque ela pode ser genérica, ela pode ser para todo mundo. Mas como é que eu posso saber se em algum momento uma promessa seja... É lógico, irmãos, que a promessa, por exemplo, que vem de uma profecia, na maior parte das vezes, a profecia é direcionada. Às vezes até é meio aqui no todo, né? Que às vezes Deus dá uma profecia, mas não diz exatamente quem é a pessoa. A gente que é usado no dom de profecia, que vai meio que, né, interpretando, tentando entender. Mas às vezes Deus mostra, diz, olha, é fulano e tal. A gente tem convicção que é, mas às vezes não. Mas às vezes a profecia ela vem direcionada, é fulano e tal. Né? A pessoa chega, ó, é você. Deus mandou dizer isso para você. Né? Tem uma promessa na tua vida, vai acontecer e tal. Né? Mas se ela não acontecer dessa maneira, por quê, irmãos? Na maior parte das vezes as promessas, elas nascem em um momento de louvor, de adoração, em um momento de cultuar a Deus, e as pessoas não percebem. E aí ela passa desapercebida, porque ela não é direcionada. Na maioria das vezes, ela não é direcionada. Você já imaginou um culto com 200 pessoas e um profeta entregando profecia? Você acha que vai entregar para os 200 a profecia? Qual a probabilidade de você estar no meio dessas 200 e participar de 10 cultos, onde cada culto 10 profecias é entregue? Qual a probabilidade de você ser uma das pessoas? Pode ser que você vá em 10 cultos e passe batido, não recebe nenhuma profecia. Mas então Deus não cuidou de você, Deus não tem nada da tua vida. Mas lógico que tem, mas pode ser que a promessa ainda não foi direcionada. Então, irmão, se vier uma promessa para mim com profecia, eu vou dizer amém. Mas eu estou muito atento a tudo que acontece na minha vida, a tudo que acontece. E eu sei exatamente os sinais que confirmam se Deus ele está me dando uma promessa ou ele está desvendando um pouco mais uma que já existe na minha vida. E eu vou mostrar para você como é fácil interpretar isso. Vamos lá. Primeiro texto que eu quero falar para vocês. Nós vamos falar desses dois primeiros aqui, tá? Lucas capítulo 24, versículo 32. Abra aí na Bíblia, porque daí você consegue identificar o contexto do que eu vou falar, tá? Lucas 24, 32. Glória a Deus, aleluia. Eu falei sobre os sonhos, né? Os sonhos, na maioria das vezes, irmãos, é para regar promessa, tá? Na maioria das vezes é para regar promessa. Pode nascer uma promessa no sonho, lógico que pode. Mas na maioria das vezes é para regar uma promessa já existente. Acharam? Posso ler? Diz assim, ó. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Amém? Então vamos lá. Vamos falar do contexto do que estava acontecendo ali. Jesus, ele fez muitos discípulos. E a esses discípulos, ele deu a eles promessas específicas, mas ele deu a principal promessa para eles: que ele reinaria como rei, que ele era o Salvador, que ele ia salvar a humanidade, tá? Só que Jesus ele não disse assim, ó, de forma explícita. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, o próprio Senhor Jesus ele disse assim, ó, que tem gente que tem ouvido, mas não ouve, que tem olhos, mas não vê. Como é que pode alguém que tem ouvido não ouve e ouve e não vê? O que ele queria dizer com isso? Não estava falando de visão ou audição natural, carnal. Não, estava falando de visão e audição espiritual. Que são pessoas que vê, mas não entendem. Elas ouvem, mas não compreendem.
Por quê? Porque não tem a percepção espiritual. Então veja bem, Jesus ele nunca falou tudo de uma forma explícita, porque os métodos de Deus são os mesmos. Deus ele não muda o seu método. O lema da quadrangular é Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele não muda. Jesus ele é o que é, ok? Então o método dele, ele permanece. Então Jesus ele da mesma forma que eu falei para você que a promessa ela chega até nós 10% do que ela é, e eu tenho que mergulhar para contemplar o verdadeiro tamanho de uma promessa. Tudo que Jesus falava do seu reino também, ele dava pitadas, ele desafiava os discípulos a entender. Um dia ele disse assim, vocês sabem para onde eu vou. Ele disse, mas Senhor, para onde que o Senhor vai? Mostra o caminho, nós não sabemos. Jesus disse, eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Mas como assim o Senhor é o caminho? Não, se vocês mergulharem em mim, se aprofundarem em mim, vocês estão no caminho. Então, Jesus, ele sempre deixava um certo mistério no ar, para que houvesse o quê? Comprometimento. Certo? Alguém disse outro dia, numa reportagem assim, por que quando se fala de Deus, tudo é um mistério? E a pessoa disse assim, o pastor disse assim, porque o dia que Deus deixar de ser um mistério, deixa de ser interessante. Deus é um mistério. Deus é um mistério. Amém? Então vamos lá. Jesus, quando ele falou do seu reino para os discípulos, ele nunca falou de forma explícita. Gente, olha, eu vou ser preso em Jerusalém, os sacerdotes. Ele dava umas pinceladas, né? Eles vão me prender, eles vão me levar lá para o Gólgota, eu vou ser açoitado, eu vou ser pregado lá na cruz, eu vou morrer, eles vão me botar na sepultura e eu vou ressuscitar. Ele nunca falou assim tão declaradamente. Ele disse que o Filho do Homem, importa que o Filho do Homem seja pendurado no madeiro. Como assim ser pendurado no madeiro? Um dia ele estava diante do templo, um pouco antes dele ser preso, e os discípulos eram assim, mestre, olha, todos orgulhosos para falar do templo. Mestre, olha o esplendor deste templo. Jesus olhou e disse assim, um dia esse templo será derrubado. Vou derrubar o templo e em 3 dias eu reedificarei. Os discípulos disseram, mas vão derrubar tudo, o Senhor vai construir de novo? Não, ele disse que aquele templo material, que não importava muito, um dia ia cair. Mas o verdadeiro templo seria derrubado, quando ele fosse crucificado. Mas ao 3º dia, o templo seria retificado. Ele ressuscitaria. Amém? Então você vê que Jesus ele deixava pistas do que ele falava. Então ele falou tudo isso para os discípulos. Aí os discípulos vão lá para Jerusalém, Jesus é preso, é julgado lá pelos sacerdotes, é condenado à morte pela cruz, carrega a sua cruz, vai até o Gólgota, é crucificado, morreu, tiraram da cruz. Os discípulos tudo na volta, meio espalhados, não sabem o que fazer, perdido. Entre eles tinha 2 discípulos que moravam numa aldeia próxima de Jerusalém, chamada Emaús. Jesus morreu, foi sepultado, acabou. Nosso mestre fazia milagres, falava de Deus, ensinava coisas maravilhosas, nos sentimos tão bem dando junto com ele, mas acabou, ele morreu. Os 2 estão voltando para casa, para Emaús. Emaús não era muito longe de Jerusalém, dava para ir a pé. Eles estão indo e falando entre eles que o mestre deles tinha morrido. E de repente se aproxima uma pessoa e começa a conversar com eles. E a Bíblia diz que eles não percebem que é Jesus. Por que eles não percebem? Por que eles não percebem que é Jesus? Porque eles não haviam entendido o propósito espiritual de Jesus. Quando a gente deixa de olhar de forma espiritual para as coisas que acontecem na nossa volta e começa a olhar para elas de uma forma humana, a gente nem percebe que Deus está do nosso lado, trabalhando do nosso lado e agindo na nossa vida. Como tem gente que joga fora a bênção porque olha tudo de uma forma humana. Tudo de uma forma humana. Reage de uma forma humana, não reage de uma forma espiritual. Não entende que quer ver se alguém, principalmente, irmãos, se alguém é contrariado,
se é exortado, se é corrigido, já deixa de olhar espiritualmente e começa a olhar humanamente. E reage de forma humana. Quando nós reagimos de forma humana, irmãos, nós deixamos de ver que Jesus está trabalhando, de alguma forma ele está trabalhando. Então os discípulos de Emaús não perceberam que era Jesus. Por quê? Porque eles estavam tratando tudo de uma forma humana. Perdemos o nosso mestre. Não entenderam? Não entenderam que era um propósito necessário acontecer aquilo? Aí o que Jesus faz? Jesus começa a conversar com eles, eles não sabem que é Jesus. E Jesus vai expondo para eles a palavra. A palavra. Por quê? Porque Jesus disse, não acabei de ler um versículo agora há pouco? Porque são elas que testificam de mim. Então Jesus começa a expor a palavra. Começa pela lei, começa pelos profetas, e vai mostrando para ele, não, mas não tinha que acontecer isso. O salmista não falou sobre isso, o profeta fulano de tal não falou sobre isso, que o Salvador teria que morrer, teria que pagar o preço, teria que ser crucificado, teria que ficar no seio da terra por 3 dias e ressuscitar. Foi expondo para eles a palavra, foi mostrando para eles pela palavra. Quer dizer, Jesus ele foi fazendo com que o episódio do momento passasse pelo crivo da palavra, para que os discípulos entendessem o que estava acontecendo. Aí eles chegam em Emaús. Aí Jesus se faz, diz assim, pois é gente, a conversa estava boa, mas eu tenho que ir mais para frente. E a Bíblia diz que eles fazem o quê? Eles constrangem Jesus a ficar. Por quê, irmãos? Eles estavam gostando tanto daquela conversa, mas gostando, estavam se sentindo tão bem em ouvir Jesus falar da palavra, que eles constrangeram. O que é esse constranger? Eles insistiram para Jesus ficar. Aí Jesus ficou, que era o propósito dele, né? Ele ficou. Entraram para dentro da casa, eles montaram a mesa, se reuniram ao redor da mesa. E o judeu, ele tem essa prática. Ele jamais faz uma refeição sem fazer uma oração para agradecer a Deus. Quando chegou na hora da refeição, eles disseram assim, para aquele convidado deles, faz a oração para nós. Ele disse, eu faço. Ele pega o pão, levanta para o alto e parte o pão. E agradece a Deus. A Bíblia diz que quando ele parte o pão, os olhos deles se abriram. E eles perceberam que era Jesus. Por quê, irmãos? O partir do pão, o próprio Jesus disse que o partir do pão, que o pão representa o corpo dele partido na cruz do Calvário. Ele é um símbolo de salvação. Então quando eles participam com Jesus, irmãos, muita gente quer o Jesus milagreiro. Muita gente quer o Jesus que prospera. Mas pouca gente quer o Jesus Salvador, que é o mais importante da nossa vida. Tem gente que abandona a igreja, abandona a fé, porque não recebeu uma bênção humana que estava buscando. Rejeita o Salvador. Quando eu recebo a salvação através de Jesus na minha vida, os meus olhos espirituais se abrem. Aí eu conheço Jesus de verdade. De verdade. Que é o que eu e você conhecemos aqui. Amém? Aí eles viram que era Jesus. O que aconteceu? Jesus desaparece. Por quê? Porque ele já tinha cumprido o propósito dele. Certo? Aí vem a famosa palavra que eu gosto. Eles disseram assim, porventura, não nos ardia o coração quando ele nos expunha a palavra? Esse é o primeiro sinal de que uma promessa ela foi direcionada para você. Não importa qual seja o canal que Deus está usando. É quando o teu coração arde. Quando o teu coração incendeia. Quando o teu emocional é atingido. É o primeiro sinal. Vou dar um exemplo. Você está num culto que o pastor está pregando, pregando a palavra e tal. Aí de repente você está orando por alguma coisa, né? Ou tem uma área da tua vida que você precisa resolver e tal. Aí de repente o pastor está pregando aqui e tal. Aí o pastor lê aquele texto e diz assim, a porta que Deus abre e ninguém fecha. E o teu coração incendeia. Você incendeia. Tem gente que chora. Atingiu o teu coração, atingiu o teu emocional.
você se emocionou, se arrepiou. Já é o sinal, irmão, já é o sinal. É claro que pode ser no momento uma palavra de promessa e pode ser até uma palavra de correção. De correção. Já me aconteceu de estar num ambiente, alguém pregou uma palavra de correção para mim, meu coração pegou fogo. Fiquei emocionado, chorei. Como eu passo? Comprometimento. Se Deus está me corrigindo, é porque essa questão na minha vida está atrapalhando a promessa. Eu vou corrigir. Já contei, já testemunhei isso aqui. Eu era um pastor bem durão. Se bem que pior que tem que ser duro mesmo. Para lidar com o povo, tem que ser mais duro. Mas eu era durão mesmo. Então quando alguém queria sair da igreja, a pessoa chegava para mim e dizia, pastor, não, eu resolvi sair da igreja, então eu quero ir para um outro ministério, o senhor me abençoa? Eu dizia, não abençoa não, que aí vai ser minha bênção. Ah, não abençoa. Eu aprendi assim. Então eu fazia assim, achava que estava certo, né? Aí um dia vamos numa convenção, lá em Foz do Iguaçu, olha o que Deus fez. Me levou do Rio Grande do Sul para o Paraná, lá para Foz do Iguaçu, para falar comigo. Aí eles foram lá, né, participando da convenção, uma bênção e tal, foi um pregador. E ele pregou exatamente, mas pensa uma mensagem assim, de 1h30, destrinchada, só nesse tema. E dizendo assim, pastor, você não é o dono da alma, ela não é tua. Você é um mordomo que Jesus botou de forma provisória para pastorear aquele rebanho. Daqui uns dias você morre e Deus bota outro no teu lugar. Você não é o dono daquela ovelha. Quando aquela ovelha não quer ficar mais na tua igreja, te pedir a bênção, chore, argumente, fique triste por ela sair, mas abençoe. Irmãos, quando ele falou isso, irmão, meu coração incendiou, pegou fogo. Quando o pastor terminou a mensagem, disse assim, você que reconhece que tem corrigir isso na tua vida e quer que eu ore por você, venha diante do altar. Pensa, uma convenção, naquela época era um pouco menor do que é hoje nacional, mas tinha, eu acho que umas 6, 7 mil pastores. Eu fui um dos primeiros que levantei e fui lá para frente. Fui lá, botei de joelho lá, falei, Senhor, te peço perdão, estava fazendo errado, mas a partir de hoje não posso mais. Por isso que quando alguém quer sair da igreja, eu fico triste, eu argumento. Mas eu dou um xingão na pessoa. Mas eu digo assim, vem cá, irmão, eu vou te abençoar. Eu quero te abençoar. Claro que muita gente às vezes sai e não pede a benção, né? Mas é problema deles, né? Aí não é culpa minha. Mas quando pede, eu abençoo. Mas Jesus me corrigiu. Então, o primeiro sinal é o coração pegar fogo. É quando o coração incendeia. Quando você sente algo diferente. Então, pode ser qualquer canal. Por exemplo, uma profecia. Se alguém pegar uma profecia para você, esse sinal tem que acontecer, irmão. Teu coração tem que incendiar. Você teve um sonho? Acordou de manhã e o teu coração está pegando fogo? Grandes probabilidades desse sonho estar... É um sonho para regar alguma promessa ou uma promessa está nascendo na tua vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu tenho que encerrar. Então agora o segundo. Romanos 8,16 diz assim, ó. O mesmo Espírito, que Espírito é esse? Espírito Santo. O mesmo Espírito testifica. A palavra testificar, ela significa dar testemunho, ela significa dar comprovação, mas ela também, em alguns dicionários, ela significa também o quê? Ela impulsiona algo ou alguém em direção a algo. Ela dá convicção de alguma coisa. A palavra testificar, ela está associada com convicção também. Se você tiver tempo para procurar no dicionário, você vai ver isso. Ok? Eu fiz o dever de casa. Muito bem. O que é fé, irmãos? Fé não é esperança. Fé não é esperança. O que é esperança? Esperança é uma expectativa de algo.
Fé não é esperança. O que a Bíblia diz lá em Hebreus 11, se não me falha a memória? Diz assim, ó, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que nós não vemos. Certo? Então o que esse texto está dizendo? O mesmo Espírito, o Espírito Santo, ele testifica, quer dizer, ele dá convicção, ele deixa alguém convicto. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito. Certo? Tudo que na Bíblia está relacionado ao Espírito do homem significa consciência. Certo? Pensamento, emoções, memória, tudo isso está muito ligado à alma do ser humano. Ok? Agora, tudo que está ligado à consciência significa que é o Espírito do homem. Então, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele dá convicção à nossa consciência. Amém? E é na nossa consciência que está armazenada o temor. O medo está na alma. E o temor está na nossa consciência. Então, o segundo sinal de confirmação de uma promessa na nossa vida, o primeiro você emociona, arde o coração. E o segundo, o Espírito Santo começa a trabalhar na tua consciência para o teu comprometimento. Vamos voltar lá? Mergulhar para conhecer o tamanho do iceberg. É o comprometimento. Então, sempre que uma promessa for direcionada a você, na sequência, quando você for orar, por exemplo, você vem num culto. Vamos repetir o mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. O pastor pregou e disse: a porta que Deus abre e ninguém fecha. Você sentiu isso? É Deus falando comigo. Aí você vai para casa. Aí você ora. Aí você está orando. Aí vem um pensamento assim, ó. Vem um pensamento. Quem sabe eu começo a mudar a minha vida nessa área. Quem é que está falando? Você acha que a tua mente está falando isso? Não é. Eu contei aqui esses dias. Esses dias deu um problema lá no banco. Eu, por engano, coloquei um cheque dentro do envelope, que não era para depositar o cheque, por engano, botei e depositei. Só que eu não preenchi, não fiz o cheque, não botei nominal, nada, não botei meus dados, nada, só botei no envelope e acabei depositando. Por engano. Tá? Resultado, o do cheque não tinha dinheiro, o cheque voltou, né? Porque não era para depositar, foi um erro. Ok, voltou o cheque. Eu fui lá. Falei, olha, voltou o cheque, eu fiz por engano, não era para depositar, pelo amor de Deus, não deposita mais o cheque. Certo? O rapaz disse, não, voltou por sem fundo? Falei, não tem dinheiro na conta por sem fundo. Falei, não, pode ficar tranquilo que eles não representam o cheque. Tá bom. Falei, mandei avisar a pessoa, não, pode ficar tranquilo que 2 dias o cheque vem, eu te devolvo o cheque. Porque a pessoa já tinha até me pago o cheque já. Coisa grave. Irmão, 2 dias, rapaz liga, chateado. Pastor, mas eu pedi para não representar o cheque. Eu estava aqui, trabalhando. Acho que, não lembro se era o Ezequiel ou o Antônio Marcos estava comigo aqui. O Antônio Marcos estava aqui comigo. Falei, irmão, não era nenhum dos dois, era o Jefferson. Falei, Jefferson, dá uma aguentadinha aí que eu tenho que ir lá no banco, 15 minutos já vem. Mas eu já saí batendo os pés aqui. Eu já saí bravo, mas quem não fica bravo, né? Já saí bravo, já entrei no carro, falei, não, vou chegar lá. Aí já comecei a pensar, já vou ter que ficar na fila, eu vou ficar mais bravo ainda, vou ter que ficar mais tempo lá, né? Mas eu vou aproveitar e já vou falar tudo que tem que falar para eles. Quando eu entrei dentro da caminhonete, que eu dei a volta, veio um pensamento na minha cabeça assim: vá lá e haja como um cristão. Quem foi que falou isso na minha mente? Foi meu pensamento? Não, porque o meu pensamento acabou, eu vou lá. Quem foi? O Espírito Santo. Falou aonde? Na minha consciência. Por quê? Porque Deus tem um monte de promessa na minha vida. E eu poderia estragar essas promessas por causa de uma atitude precipitada da minha parte. Então eu cheguei lá, fiquei 40 minutos na fila, irmãos. E o Jefferson esperando aqui. E o 40 minutos.
Depois dos 40 minutos cheguei lá, o rapaz disse, e pro senhor o que que era? Não, aconteceu isso e isso, o rapaz me explicou, aconteceu isso, fique tranquilo, não vai dar problema nenhum na conta dele. Eu resolvi, sem problema nenhum. E eu vim embora. Tranquilo, porque tinha resolvido o problema e ao mesmo tempo eu tinha ouvido a voz do Espírito Santo. Esse é o segundo sinal de uma promessa na nossa vida. É porque Deus está preservando para você não jogar a promessa fora. Quem entendeu, diga amém. Eu tinha mais coisa, mas nosso tempo já não dá mais, né? Já encerrou nosso horário. Então, fica para uma próxima oportunidade. Amém, gente? Muito bem, nós vamos ter um momento de oração. Desliga para mim, Juliana, por favor. Perto de novo. Só no pausa?